Queridos irmãos, quero vos saudar com a paz do Senhor. Quero nesta tarde me expressar dentro da palavra de Deus. E esta palavra, que é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Como costumo dizer, a palavra do Senhor, ela revela o estado físico e o estado espiritual do homem. Ninguém pode se esconder destas verdades contidas nos 66 livros que encontramos dentro das Escrituras. Há muitos que não aceitam, há muitos que rejeitam a mensagem, há muitos que não querem se aproximar de uma igreja que pregue a verdade porque vai revelar sua própria vida. E é como está escrito lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 20, que a verdade revela. A verdade é a luz que ilumina a vida das pessoas. A verdade é a luz que ilumina o coração das pessoas. Portanto, ninguém deve desprezar as Sagradas Escrituras pelo fato de que estão querendo viver a sua própria vida, estão querendo seguir os rudimentos do mundo. E nós não podemos, irmãos, como cristãos, possuidor da mente de Cristo, não podemos concordar com nenhuma ideia que vá de encontro ao verdadeiro ensinamento das Escrituras Sagradas. Quero ser sincero com os irmãos, porque o que me traz aqui nesta tarde para falar sobre a palavra de Deus com o tema: como está o meu e o teu relacionamento com Deus? Como você está se relacionando com Deus? Porque, irmãos, é como um casamento. O meu relacionamento com Deus é como um casamento. Eu não posso trair a minha esposa, assim como eu não posso trair o meu Deus. E como é que eu vou trair a Deus? É quando você desobedece sua palavra, é quando você acha normal a ideologia do mundo, o sistema do mundo, é quando você concorda com o sistema religioso implantado hoje no meio do cristianismo, é quando você se propõe a idolatrar alguém ou alguma coisa. Você está cometendo adultério, você está se prostituindo em relação ao seu Deus. E de maneira nenhuma devemos, irmãos, se aliar ou andar no mesmo caminho em que se tem zombaria, em que se fala palavras imorais, indecentes, palavras torpes, e que na grande maioria os crentes da nossa era já não possuem o mesmo temor que os crentes de 10 anos atrás, porque havia doutrina, havia ensinamento da palavra, havia uma aplicação sobre a maneira como devemos proceder diante do mundo para testificar com a nossa vida pessoal e esse testemunho poder transformar pessoas. O que atualmente não vemos, em grande parte porque com a infiltração de tantas coisas materialistas que sucederam ao longo de 30, 40 anos atrás, quando começou, e hoje imperam dentro das igrejas, e que a tolerância é grande sobre um monte de coisas que anteriormente era proibido.
Era ensinado que não devia beber, mas os crentes hoje não são mais instigados a deixar essas práticas. Eles não são mais constrangidos a deixar de mentir. Eles não são mais constrangidos a deixar a prostituição, porque não há como, não tem a aplicação desses ensinamentos. E quando se aplica, ou melhor, e quando se pratica essas coisas, não são impelidos a se arrepender, ou seja, induzidos ao arrependimento. É óbvio que as grandes lideranças, talvez com medo de afastar os crentes das suas igrejas, depois de ter um grande e avultado número de ministérios que se abriram, cada um criando o seu próprio dogma e levando o povo a se afastar cada vez mais de Deus. Uma coisa que era para juntar, afasta, porque pessoas que pregavam a verdade, que pregavam a doutrina, que vivia como exemplo de vida, hoje já não tem mais esse respeito, não tem mais essa consideração. E isso é bastante sério para alguém que iniciou bem. O segredo de quem corre não é o início da carreira ou o meio dela, mas o fim. Quando você completa a sua carreira, então você, chegando em primeiro lugar, você consegue o prêmio, você consegue o mérito. É igual o lavrador, ele sabe que a chuva caindo está na hora de plantar, mas se ele plantar e não cuidar dessa semente, dessa planta que nasceu, o mato vai sufocar e ele não vai ter colheita. Logo, ele cuida da plantação, prepara a terra, semeia a semente, e no decorrer, até que ela chegue ao tempo de dar frutos, ele vai cuidar para que o mato não a sufoque. Assim é o crente que começa bem, deve estar no meio bem e terminar como Paulo terminou. Acabei a carreira, guardei a fé, estou aguardando a minha coroa. Diante de tantas coisas, irmãos, o que eu enxergo agora? Apostasia no meio do cristianismo. Apostasia, você está tolerando tudo, você está em transigência com o mundo, agora você permite tudo, você aceita tudo que Satanás quer que você coloque dentro da congregação. E aí o que é que acontece? Apostasia em cumprimento ao que o Paulo falou lá no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no versículo 2 e 3, que segue dizendo como, em qual circunstância o anticristo há de se manifestar. É justamente na apostasia, na elevação da prática da apostasia no meio do cristianismo. E nós vivemos uma época de grande apostasia, de muitos escândalos, em que obreiros não têm mais o respeito por outro obreiro, a igreja já não tem mais respeito pelo seu pastor. E aí o que é que acontece? Qualquer um pode conduzir esses membros, essas ovelhas, para qualquer lugar, e essas pessoas estão desorientadas, porque estão dentro da igreja, fazendo parte de uma religião, mas estão sendo doutrinadas de uma forma falsa, de uma forma incorreta, porque o correto é apontar Cristo, o correto é mostrar Cristo como Salvador, como aquele que vem arrebatar sua igreja, o que não está acontecendo em muitas igrejas. O que se vê é interesse pessoal das suas lideranças e um descontrole total sobre a sua membresia. Por quê? Porque sua membresia enveredou pelo caminho da cultura. A cultura da igreja agora é a cultura do mundo, porque trazem carnavais, trazem São João, as festas juninas e tantas outras festas, como o Natal, por exemplo, a Páscoa, que não tem nada a ver conosco. Essa prática que estão fazendo aí não combina com a igreja de Cristo. Nós não temos que nos associar
a nenhum tipo de feriado ou movimento provocado tradicionalmente por certas igrejas que são apóstatas. Nós temos que seguir as orientações da Bíblia, pois a mesma é quem nos guia até a presença de Deus. E nós entendemos que o desligamento das práticas mundanas que hoje se vê nas igrejas é necessário. É por isso que o Senhor ainda vai mandar um avivamento, onde muitos serão despertados, onde muitos voltarão atrás das suas práticas, se arrependerão e viverão a sua fé genuína, e outros continuarão na apostasia, outros continuarão não dando ênfase ao verdadeiro mover do Espírito Santo. Porque, irmãos, a maioria das igrejas que hoje nós percebemos e visitamos não tem prioridade como a doutrina da santificação, como a doutrina a sã doutrina, como o apóstolo Paulo ensinou. E justamente lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, não vos movais facilmente do que vocês têm aprendido. E não é o que nós temos percebido nesses últimos dias. Mas eu quero trazer aqui 1 João capítulo 2 e o versículo 15 e 16, que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Diante desse texto, eu devo enfatizar que hoje a igreja está dividida, está separada, um para a esquerda e o outro para a direita. Um grupo defende o partido tal, o outro defende o partido tal. Uma vez que nós defendemos e nos aliamos à esquerda, defendemos os propósitos, apoiamos com eles os seus propósitos, que sejam bons, benéficos, ou sejam maléficos. Se eles estão idealizando coisas ruins para a sociedade, um cristão ficando do lado da esquerda que tem essa ideologia, certamente vamos apoiá-lo nisso como cristão que somos. Se na direita tem suas ideias benéficas e tem suas ideias maléficas, eu estou apoiando ambas, e com certeza eu não estou certo como cristão, eu não estou certo como protestante que sou, porque não se protesta mais. Um monte de lei sendo aprovada por esses partidos que está levando a igreja verdadeira a um arroxo, em que não se pode mais falar disso, não se pode mais pregar sobre aquilo, porque é crime. Estão transformando uma ordem de Deus em crime. E como é que nós vamos entender o final das coisas? É como Paulo diz, devemos ficar firme naquilo que nós aprendemos, independente de que uma coisa que é correta para os homens transformada em lei se torne errado, mas nós sabemos que o princípio dela é correto, e nós não devemos apoiá-lo em nada disso. Nem eu, nem você devemos fazer parte de defender partido algum com as suas ideias benéficas ou maléficas. Até porque não tem como evitar que o anticristo impere sobre a apostasia, a imoralidade, a desordem total, o caos total sobre a vida dos humanos aqui na face do planeta. Nós sabemos que Paulo disse que a apostasia ia estar generalizada, a imoralidade vai estar generalizada, a inversão de valores vai estar generalizado. Você não tem como mudar isso. Agora,
se eu entendo que estas coisas devem acontecer e os partidos da esquerda apoiam e querem a nova ordem mundial, e querem a imoralidade, e querem a pedofilia, e querem a prática homossexual, e querem um monte de outras coisas que são imorais, e eu, sabendo de tudo isso, ainda estou do lado deles, então eu não sou cristão, eu sou um apóstata. Eu não sou cristão, eu sou um apóstata. Então devemos compreender que aqueles que estão com Deus aborrecem as práticas que Deus também aborrece. Porque se Deus não aborrecesse, adiantou de que destruir Sodoma e Gomorra? Se Deus não aborrecesse essas coisas, não reprovasse essas coisas, qual foi o ato proativo de Deus em inundar a terra, matando aquela multidão de seres humanos? Porque Deus não aceita. E porque eu agora, para não ser taxado de criminoso, eu vou aceitar? Eu sou um cristão protestante e devo protestar a imoralidade, devo protestar aquilo que é contra Deus, aquilo que é contra a verdade, aquilo que é contra a moral. E se eu falho em qualquer outra coisa, eu tenho que ter coragem suficiente para me redimir, para reconhecer que errei, que falhei, mas eu não vou deixar desmoralizar as palavras do nosso Senhor diante de meu conhecimento, diante da minha coragem, diante da minha reação. Eu não vou poder permitir que alguém me diga que Deus falhou, que Deus errou, que Deus é do mal. Não vou permitir, porque eu sei que Deus, Ele é justo quando Ele pune alguém. Alguém se torna merecedor quando desobedece, quando erra. Isso já vem desde a nossa educação, quando temos um pai e uma mãe que vê o nosso erro e então ele usa a vara para corrigir. Então é necessário que o meu Deus também corrija de forma justa, e Ele, mais que ninguém, age de forma justa. Portanto, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se você amar o mundo, o amor do Pai, o Espírito Santo e a pessoa bendita de Jesus não se encontra dentro de você. Você não possui a mente de Cristo, rios de água viva não correm do seu coração, do seu interior, as palavras não fazem efeito, as palavras da Bíblia não fazem efeito em você, porque você não mostra a mudança. Você está na igreja, canta, prega, faz um monte de coisa para Deus, mas para Deus, entre aspas. Deus não recebe quando seu coração não está voltado para Ele. Sua obediência está ferida, está anulada, porque você está sempre desobedecendo quando sai da igreja. Você vive as duas identidades, você não pode, você tem que escolher apenas uma identidade. Sua identidade é ser santo em toda a sua maneira de viver, porque o seu Deus é santo. Essa é a identidade do crente. Onde quer que ele for, tem que expressar a sua identidade de uma pessoa santa, de um cidadão dos céus, de um sacerdote real, de um representante do Senhor Jesus. Se eu me envolvo com certas coisas do mundo, como cristão que sou, eu não estou fazendo parte da natureza divina, não estou fazendo parte da pessoa do Senhor Jesus. A palavra de Deus não está operando mudança em mim, porque eu não consigo deixar a palavra de Deus entrar dentro de mim, apesar de estar no culto de ensinamento, de estar na escola dominical, mas a palavra não muda, porque o meu coração não permite, porque as coisas que estão no mundo é prioridade. As coisas que eu faço depois que saio da igreja e que são reprováveis não permitem que eu guarde a palavra, para não ter mudança, para eu não poder mudar. Eu tenho que ser como sou para os meus amigos, para os meus colegas, para os meus vizinhos. Na igreja eu sou para os irmãos, mas lá fora eu tenho que ser para os meus vizinhos, eu tenho que ser do jeito que eles são, tenho que falar o que eles falam, tenho que pensar como eles pensam, para não me chamar de cafona, de ultrapassado, fanático, vergonhoso, irmãos. Quando você se envergonha de Cristo, Ele se envergonhará de você. Portanto, separe-se se você quiser ser arrebatado. Separe-se se você quiser ir para o céu. Se você quiser viver eternamente com o Senhor.
porque vai chegar a hora em que já está perto de que logo a igreja será levada. A igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ser tirada da terra. E quando a igreja sair, o anticristo virá. E a ira de Deus se derramará com a saída da igreja. Começa um período de 7 anos de tribulação e sofrimento debaixo da ira de Deus. A ira de Deus não é para a igreja, é para Israel e todos os ímpios. Mas uma parte da igreja vai sofrer, vai passar por essa ira, porque não deram crédito à verdade, não viveram na verdade, viveram uma vida mesclada, uma vida associada ao mundo. E o cristão não é para estar associado ao mundo, o cristão não é para viver associado com o mundo, com as coisas do mundo. Ele tem que ser separado, porque ele é luz. A luz não tem comunhão com as trevas. Fica aqui o recado para você, meu irmão, para você, minha irmã, que vai poder assistir este vídeo. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo esclareça esta palavra no seu coração. Amém.